Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estar com vocês novamente aqui no Terço do Combate, nesse exército maravilhoso que, junto com a Santíssima Virgem Maria, com São Miguel Arcanjo, combatemos. E nesse cerco todo especial, pedindo a proteção pela família, por todas as famílias, pela sua família. Então eu quero te convidar a compartilhar esse momento de oração com os seus amigos, no grupo da sua família, no grupo da paróquia. Seja um instrumento evangelizador que através de você, através desse compartilhamento, tantos corações podem beber desta graça extraordinária. Afinal, o tema de hoje é importantíssimo. Hoje nós vamos clamar pedindo ao Senhor proteção sobre as maldições que são lançadas sobre nós. Mas para isso eu quero pregar profundamente sobre o perigo das maldições. Nós somos convidados então a abrir o nosso coração para a graça de Deus e permitir que sua bênção, derramada de forma abundante nos nossos corações, nos blinde dos ataques perversos de Satanás, seus anjos, das maldições que são instaladas e lançadas sobre a nossa vida. Para meditarmos essa palavra tão bonita que o Senhor inspirou em meu coração para conduzir a pregação, está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Se você quiser acompanhar, abra aí sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Eu tinha deixado separadinho aqui na minha Bíblia, mas aí caiu a folha vindo para cá, mas enquanto eu procuro aqui, dá tempo de você procurar também. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Então, oportunidade de nós experimentarmos, a partir dessa palavra de Deus, um conforto para os nossos corações e ao mesmo tempo nos questionarmos: será que eu estou dando brecha para as maldições entrarem na minha casa, na minha vida, na minha família? Será que eu tenho blindado o meu coração com a proteção do Senhor, com a bênção do Senhor? A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 28, versículo 15. Todavia, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te atingirão. Vou repetir. Se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te atingirão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perceba que a maldição é uma realidade que existe. A maldição, ela pode acompanhar a nossa vida. E ontem eu já pregava sobre isso, que maldição sem causa não encontra pouso. Para a maldição se instalar na nossa vida, na nossa casa, muitas vezes nós damos o alimento, a causa para que o mal lançado sobre a nossa família reine no nosso lar. Mas como se proteger da maldição? O que significa essa palavra maldição? Maldição é o oposto da bênção. A bênção é uma palavra com boa intenção. A bênção é uma palavra de apoio. A bênção é uma palavra que sustenta e fortalece. A bênção é uma palavra que ajuda na caminhada. A bênção orienta os passos. A bênção protege. Em contrapartida, a maldição, quando
é lançada, e sobretudo de forma intencional e maldosa, pode gerar destruição. Afinal, por trás de todo mal, afirma o Catecismo da Igreja Católica, está aquela voz sedutora contrária à voz de Deus. Por trás de toda maldição lançada está aquela voz contrária à voz de Deus. Se porventura Deus traz para a nossa vida a bênção, o Catecismo da Igreja Católica afirma que o mal tem sua origem em Satanás. E ele está por trás da maldição. E nós corremos o grande risco de ser vítimas de maldições como? Inclusive, lá no capítulo 19 fala isso. A maldição dita às vezes sem uma intenção propriamente dita, ou sem uma maldade específica no coração. Um dia eu estava na casa de uma família, e aí a mãe olhou para o menino fazendo algo errado, né? E disse assim: esse menino não tem jeito, não vai ser nada na vida. E na hora eu repreendi a mãe dizendo: pelo amor de Deus, você não sabe a força que essa palavra pode ter sobre a vida do seu filho. Esse menino não vai ser nada na vida. Inclusive o capítulo 19 medita sobre a maldição lançada por familiares. E essa tem um poder que vocês não fazem ideia. Quando eu digo, ele não vai ser ninguém na vida, olha, esse menino só me dá dor de cabeça. Ou quando a maldição é autolançada, quando eu digo, a minha vida não vai prosperar mesmo, eu não tenho sorte no amor, eu acho que eu não vou casar mesmo, acho que eu não sei qual vai ser a minha vocação, o meu futuro não vai ser nada, eu não vou encontrar um emprego mesmo. Então toma cuidado com a maldição lançada. E se porventura você, em algum momento da vida, disse isso para os seus filhos, seu esposo, para as pessoas da sua casa, por favor, renuncie. Renuncie, porque a maldição tem um poder destruidor. Como eu disse, o Catecismo da Igreja Católica afirma: por trás de toda maldade, por trás de todo pecado, está aquela voz sedutora contrária à voz de Deus. Então a maldição, que é o mal falado, o mal dito, pode atingir tantos corações e tem, como eu disse, um poder destruidor. E é por isso que nós somos convidados a andar na bênção. Capítulo 19 fala o testemunho do Papa Bento XVI, dizendo que ele se recorda de quando recebia a bênção dos pais, que traçavam sobre a sua fronte o sinal da cruz. Nós estamos perdendo a cultura da bênção. Filhos não pedem mais bênção para os pais. Os pais não abençoam mais os filhos. As pessoas pediam a bênção ao sacerdote, nem isso mais. E se eu quero andar no caminho da bênção, se eu quero fugir das maldições, se eu não quero que o mal se instale na minha casa, eu preciso abrir o meu coração para a força da bênção. Existe, pelo mistério do batismo, essa bênção própria do pai, da mãe. A gente pode se abençoar uns aos outros. Então, por favor, pai, mãe, abençoa seu filho. O Senhor coloca em meu coração uma mãe que está sentada na sala, assistindo agora. Você está de camiseta branca com uma estampa bem na frente. Sua filha está no quarto, trancada. E essa palavra está inquietando o seu coração. Então vai lá agora. Entra lá no quarto e traça o sinal da cruz na fronte da sua filha. E você vai ver como a vida dessa menina vai prosperar. Nós somos convidados a andar debaixo da bênção. A bênção do pai para o filho. Toma mais a bênção do seu pároco. Sua bênção, padre. Estamos perdendo a cultura de estar debaixo da bênção. E aí, como eu disse ontem e repito hoje, a palavra de Deus insiste e nos instrui afirmando que maldição sem causa não encontra pouso. E às vezes a maldição tem se instalado na nossa vida, as palavras malditas têm alcançado os nossos corações, porque nós não decidimos abençoar uns aos outros. Que essa pregação inquiete o teu coração para viver de fato sob a bênção. Que o teu coração tenha desejo de experimentar a bênção que vem do Senhor, que põe por terra toda maldição. E a maldição vem de um órgão tão pequenininho, a língua,
o início do capítulo 19 diz: a língua que foi criada para louvar, para bendizer a Deus, para glorificar o seu nome, para entoar louvores, às vezes é instrumento de murmuração, de praga, de maldição lançada. Então eu quero te convidar a colocar as mãos agora sobre a sua boca e receber esta oração que eu vou fazer agora. Coloca as mãos sobre os seus lábios. Senhor Jesus, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, que os lábios daqueles que nos acompanham sejam purificados neste momento. Eu te suplico, ó Senhor, que o teu sangue vertido na cruz toque os lábios impuros, lábios que praguejam, que murmuram, lábios tomados por palavras de maldição, sejam purificados neste momento. Que não exista, ó Senhor, nos lábios dos cristãos, motivação para a maldição, mas somente para o louvor. Que o Senhor abençoe os nossos lábios, as nossas línguas, e nós possamos entoar os seus louvores em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então os lábios que foram criados para o louvor, para render graças ao Senhor, muitas vezes são utilizados para lançar maldição, para murmurar, para reclamar da vida. Se chove, reclama. Se esquenta, reclama. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. Reclama da comida, reclama dos vizinhos, reclama dos amigos, reclama do marido, reclama dos filhos. E aí essa palavra maldita que vai saindo dos nossos lábios vai causando destruição à nossa volta. Meu avô dizia: para de reclamar, porque a murmuração é louvor do diabo. Isso ficou tão gravado em meu coração, que eu sempre insisto nas minhas pregações que nós não podemos permitir que dos nossos lábios só saiam murmurações e palavras malditas, porque isso tem uma força destruidora. E às vezes a nossa casa não tem sido blindada pela graça de Deus, pelo sangue redentor do seu Filho Jesus, pela proteção dos santos anjos, porque durante o dia a gente mais reclama do que louva, mais fala palavrões do que canta canções de louvor. Dos nossos lábios por vezes saem mais maldições do que bênção. E às vezes a maldição é disfarçada em frases como: aqui se faz, aqui se paga. Não, o que é dele está guardado. O mundo dá voltas. Em nome de Jesus, renuncie às palavras de maldição. E por que nós precisamos renunciar às palavras de maldição dos nossos lábios? Porque senão nós não vamos ser protegidos das maldições lançadas contra nós. De que jeito eu vou pedir ao Senhor: Senhor, me defenda, me proteja das maldições, se eu sou uma pessoa que lança maldição na vida dos outros? De que jeito eu vou suplicar: ó Deus, me liberta da maldição lançada sobre o meu matrimônio, sobre os meus filhos, sobre a minha vida, se dos meus lábios não saem louvor? Deus diz na palavra: este povo eu o criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Se você quer fazer parte do exército de São Miguel, se no seu coração existe o desejo de agradar o Senhor, se existe no seu coração o desejo de ser todo dele, de contemplar um dia a face do Senhor na glória da eternidade, se esforce para que seus lábios entoem louvores. Todos os dias a igreja inicia a primeira oração dizendo: abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vossos louvores, o vosso louvor. Que seus lábios agora sejam abertos para o louvor, para a bênção e não para a maldição. Dito isso, preparado o coração para que nós sejamos protegidos da maldição, a condição é: nós não podemos ser homens e mulheres que lançam maldições. Agora então, nós devemos meditar de que jeito eu posso me proteger das maldições. O tema dessa pregação é o perigo das maldições. Como eu posso me proteger
das maldições. Primeiro ponto: tomar consciência. No ritual do exorcismo, além das muitas orações, no momento em que estamos lá na oração, suplicando que o Senhor tenha piedade daquela alma, daquela pessoa possuída por um espírito maligno, a todo momento nós dizemos assim: qual é o seu nome? Porque ao identificar o nome do demônio, o sacerdote exerce sobre ele a autoridade. Então ele pode dizer: Baal, sai em nome de Jesus. Marduk, sai em nome de Jesus. Moloque, sai em nome de Jesus. Conhecer é exercer autoridade sobre. Então, para que o meu coração tenha autoridade sobre as maldições que lançam sobre mim, para que eu seja de fato um general que combate as maldições lançadas, eu preciso tomar consciência de que a maldição existe e que eu preciso identificá-las. Eu atendi uma vez uma pessoa que não conseguia se relacionar. Todo relacionamento que entrava não ia para frente, não prosperava. E o sonho dessa pessoa era se casar. E ela dizia: padre, o meu desejo é o matrimônio, eu sinto que a minha vocação é essa. E quando não dá certo, eu até penso: acho que eu vou seguir então a vida religiosa. E eu dizia assim: não, você não pode ir para a vida religiosa por causa de uma frustração nos relacionamentos. A vida religiosa também é um chamado, é vocação. Então, se você se sente chamado ao matrimônio, vamos identificar o que é. E aí foram muitos atendimentos, muitas orações. E num dia, numa das orações, eu conduzi uma oração de libertação. E ela se lembrou que quando ela teve o primeiro namorado, a mãe não gostava daquele namorado. Disse assim: como você está me desobedecendo para ficar com esse moço, não vai dar certo nem esse, nem nenhum relacionamento seu. E ela tinha se esquecido disso. Mas essas palavras da mãe lançaram sobre a sua vida uma maldição, a ponto de todo relacionamento não dar certo. Então eu preciso identificar para exercer autoridade. Então ela teve que perdoar a mãe, teve que fazer uma boa confissão, teve que colocar-se à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, é isso que o Senhor me chama, então é isso que eu quero. E eu lembro que ela rezava uma jaculatória, repetindo várias vezes uma frase da beata Chiara Lúcia: se tu queres, eu quero, 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 se tu queres, eu quero. E eu fui testemunha da igreja no casamento dela. Só falar de maldição. Caiu uma peça aqui no estúdio. É só falar de maldição, o inimigo fica furioso, porque ele não quer as vidas libertas da maldição. E essa moça casou, muito bem, por sinal. Estão muito felizes. Eu estava no dia do casamento. A gente fala celebrar o casamento popularmente, mas é assistir. O padre vai como testemunha da igreja, porque quem celebra o casamento são os noivos. E vencida a maldição, porque identificou onde estava a raiz, ela pôde experimentar verdadeiramente a libertação. Então, o primeiro passo para que a maldição não se instale sobre a nossa vida, para que o nosso coração se sinta totalmente, plenamente liberto dos males lançados contra nós, nós precisamos identificar, tomar consciência de que o mal existe e de que pessoas podem querer o nosso mal e nós não percebermos. Como eu disse, a maldição pode ser disfarçada em frases como: olha a vida do fulano prosperando. Olha, trocaram de carro. Nossa, tão bem, hein? Meu Deus, olha, de novo fazendo tal coisa. Ou as maldições são lançadas em frases, como eu disse, bem maquiadinhas. Olha, aqui se faz, aqui se paga. O que é seu está guardado. E aí, todas essas palavras vão gerando morte. Por quê? Por trás de todo pecado, por trás de todo mal, afirma o Catecismo da Igreja Católica, está aquela voz sedutora, contrária à voz de Deus. Então eu quero agora fazer uma oração para você. Coloca a mão em seu coração. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus Pai, que aqueles que nos acompanham nas suas casas possam identificar
tomar consciência de todo o mal lançado, para assim exercer autoridade sobre esta maldição. Que se prostre agora aos pés da cruz do teu Filho, ó Deus de amor, toda maldição lançada. E que o sangue do teu Filho vertido na cruz, que venceu o maligno, possa tocar neste momento o coração daqueles que nos acompanham, e eles consigam tomar consciência de toda maldição e do perigo que esta maldição pode gerar nas nossas casas, trazendo divisão, discórdia, destruição, morte. Que se prostre agora aos pés da cruz do teu Filho, ó Pai, na força do Espírito Santo, toda maldição, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segundo passo, então o primeiro passo é tomar consciência, identificar. Lembra do ritual do exorcismo, quando o padre sabe o nome do demônio, exerce sobre aquele demônio a autoridade. Tomar consciência da maldição, identificar o mal lançado, faz com que você tenha autoridade sobre esta realidade. Padre, de que jeito eu consigo isso? Segundo passo, é preciso reconciliação. O segundo passo é a reconciliação. E de que jeito eu experimento a reconciliação? Estando em dia com os sacramentos. Que retire agora todo o espírito protestante dos corações. Eu me confesso com Deus. Católico, apostólico, romano se confessa com o padre, o confessor, porque a autoridade foi dada à igreja de perdoar os pecados. E aí eu chego humilhado dizendo: Padre, a vossa bênção porque eu pequei. E então recebe do padre a absolvição e se reconcilia. Porque muitas vezes as maldições foram lançadas por nós mesmos na hora do desânimo. Na hora do desânimo lançamos maldições sobre o nosso casamento. Meu casamento não tem mais jeito mesmo. Olha a maldição lançada. A minha vida não tem mais jeito mesmo. Olha a maldição lançada. A minha vida não tem mais sentido. Olha a maldição lançada. Nós não podemos permitir que o medo da reconciliação nos prive de experimentar a bênção. Veja que para fugir da maldição, indo se reconciliar com o Senhor, a palavra inicial é: dá-me a vossa bênção. Então eu me reconcilio primeiro comigo mesmo, porque às vezes a maldição foi lançada por você mesmo. Então na confissão eu tenho essa oportunidade de recomeçar. Eu sempre digo que a confissão ela tem um caráter prospectivo. Eu olho para o passado lembrando aquilo que eu fiz. Eu experimento a misericórdia no agora da minha vida, mas igualmente eu experimento: vai em paz, teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Então veja que lindo, a confissão tem um caráter prospectivo. Te faz olhar para frente com esperança. Então, por favor, busque seu pároco, busque o seu confessor, esteja em dia com o sacramento da reconciliação. Dentro desta reconciliação, nós precisamos também de vida constante de oração. Padre, sozinho eu não consigo. Padre, sozinho eu não consigo rezar. Que bom que você tem o Instituto Hesed, que como um exército te ajuda a entrar nesse lugar de intimidade e orar, falar com Deus. São vários horários durante o dia para que você tenha essa experiência de intimidade com o Senhor. E é na intimidade que a reconciliação acontece. É na intimidade com Deus que nós vamos sendo blindados com a sua graça. É na intimidade com o Senhor que a nossa vida vai sendo resgatada de tudo aquilo que outrora era maldição. Então, por favor, reze mais. Se possível, peça para as pessoas também rezarem por você. Peça a oração do seu padre, do seu pároco. Padre, por favor, reza por mim. Eu estou vivendo no desânimo, estou cansado, estou abatido. Eu lembro uma vez, um penitente, foi um dia depois de já ter confessado, né?
estava atendendo confissão no outro dia, ele já tinha se confessado no dia anterior. E eu pensei, puxa vida, voltou para a confissão? E aí ele entrou na fila, aguardou, quando chegou na vez ele falou, padre, eu só vim aqui para pedir uma bênção. E aquilo mexeu comigo, tocou em meu coração, porque tendo sido reconciliado com o Senhor um dia antes, no outro dia ele só foi lá pedindo, padre, impõe as mãos aqui sobre mim, me abençoa. E vocês não fazem ideia do poder que é a oração. Da oração que sustenta a nossa vida, a oração blinda o nosso coração, a oração nos lança nesse lugar de intimidade, onde Deus vai seduzindo o nosso coração e tirando de nós tudo aquilo que é contrário a Ele, tudo aquilo que pode nos apartar dEle. E a oração tem esse poder transformador. Vou dar um testemunho que aconteceu aqui em Fortaleza, né? Eu todo ano venho aqui pregar um retiro que chama Famílias Restauradas. Inclusive, estarei aqui em novembro pregando Famílias Restauradas, lá no Colégio Pia Marta, 4 e 5 de novembro. E eu pregando esse retiro, um homem estava com um álbum de casamento. E ele chorava com um álbum de casamento. E era um encontro para famílias, ele estava sozinho. E chorava. E eu passei com o Santíssimo, ele encostou o álbum de casamento assim no Santíssimo. E aí, terminado o momento de oração, ele pediu para falar comigo. Ele disse, padre, por favor, reza por mim. Minha esposa saiu de casa. E eu tenho tentado falar com ela, eu tenho lutado para ela voltar para casa e nada, padre, ela não quer voltar. Então eu impus as mãos sobre ele, rezei. No ano seguinte, quando eu voltei para pregar o mesmo retiro, ele estava lá com a esposa. Ela falou, e ele disse, padre, olha, voltou para casa e como o Senhor profetizou, a glória da segunda casa foi maior que a primeira. Rezando por aquele casal, depois agora já os dois juntos, pedi ao Senhor a graça deles serem blindados pela proteção que vem do Senhor. Tudo isso para te dizer, peça ao Senhor que derrame suas bênçãos sobre você, sobre a sua família, se inclinando e pedindo, padre, por favor, reza por mim. Padre, por favor, reza pela minha família, reza pelos meus filhos. Lembrando que a oração do sacerdote, a oração das pessoas que você pede, ela deve ser associada também à sua experiência pessoal de oração. Porque é na oração que eu experimento o amor de Deus, é na oração que eu entro nesse lugar de intimidade, é na oração que eu lanço o meu coração na direção do coração do Senhor. Então que seja restaurado agora no teu coração o desejo de rezar. Então quero te convidar a colocar a mão em seu coração mais uma vez. E eu quero fazer ao Senhor esta súplica agora. Ó Deus, toca naqueles que estão vivendo na tibieza, no arrefecimento espiritual, na frieza, na dureza de coração. E restaura agora o dom da oração. Que a oração não seja realizada de modo automático. Mas, ó Senhor, conceda novamente aquela intimidade que outrora este filho e esta filha tinham contigo. Leve novamente ao lugar da adoração, onde refugie a tua glória. Que em teu coração seja restaurado neste momento o dom da oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terceiro e último ponto, para que você possa se blindar, se fortalecer da bênção do Senhor e tomar cuidado com o perigo das maldições. Retomando então, o primeiro ponto foi tomar consciência. Segundo ponto, reconciliação. Terceiro ponto, força e determinação. Quando eu identifico aquilo que está errado, quando eu tomo consciência daquela realidade, quando eu me reconcilio com o meu passado através dos sacramentos, através da oração, através da confissão, eu sou convidado agora a seguir em frente, a continuar. Força e determinação
é o último ponto para que o nosso coração esteja disposto a viver na bênção e não na maldição. E de que jeito eu encontro força e determinação? Recorro novamente ao capítulo 28, versículo 15 do livro do Deuteronômio. Se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti. Toda essa pregação que eu fiz sobre o perigo da maldição, a maldição lançada como instrumento de destruição, de discórdia, de morte, de crise, de desinstabilidade, toda a maldição virá sobre nós se, diz a palavra, não obedecermos à voz do Senhor. Obedecer, obi audire, significa dar ouvidos. Nós precisamos escutar mais a palavra do Senhor. E é por isso que nós precisamos de determinação, força, coragem, ousadia para seguir em frente. Hoje pela manhã eu rezava dizendo que Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, dizia: eu seguirei mesmo quando os ventos forem contrários. Não permita, por favor, que o vento contrário seja empecilho para você seguir em frente. Não permita, por favor, que as dificuldades, as crises, as lutas, a tribulação, a angústia e até as maldições que lançam sobre a sua vida sejam um empecilho para você continuar. Fala ao Senhor que você quer seguir em frente, que você tem determinação, foco, ousadia, que você quer seguir com Ele e seguir os passos dEle, mesmo quando a dificuldade vier. E de que jeito eu sigo em frente? Obedecendo. Eu preciso dar mais ouvidos à voz do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem mais buscar a perfeição. Ai, padre, ninguém é perfeito, né? Ai, padre Daniel Antônio, ai, todo mundo peca, né? Todo mundo erra. Ai, essa frase, ninguém é perfeito, vai legitimando uma vida medíocre. Vai legitimando aquele sentimento do jeito que tá bom. Renuncie, por favor. Eu chamo isso de síndrome do jovem rico. Achar que aquilo que eu faço já tá bom. Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Faz isso. Ah, tudo isso eu já faço. E acreditar que já está bom do jeito que está. Então Jesus diz, olha, ainda te falta isso. Que diante da graça do Senhor nós permitamos que Ele fale para nós o que ainda nos falta para sermos homens e mulheres perfeitos. Ai, padre, mas eu sempre escutei que não existe ninguém perfeito. Isso é a armadilha do demônio para que não exista desejo do céu. Para que não exista desejo de trilhar o caminho de perfeição. Se Deus não tornasse o caminho da perfeição possível, na sua palavra não estaria escrito: toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós queremos trilhar esse caminho de perfeição, ouve mais o Senhor. Se não obedeceres à voz do Senhor, todas estas maldições virão sobre ti. E obedecer à voz do Senhor é permitir que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Tal como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Tal como a Virgem Maria disse, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Tal como o salmista diz, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Que o nosso coração esteja disposto a escutar mais, a obedecer mais, a estar submisso à divina vontade, a permitir que a palavra do Senhor seja, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos formata, ela nos molda, ela pega o ingrediente que nós somos e dá um novo formato. Eu lembro que minha mãe sempre fazia um bolo que eu gostava demais, que era um bolo de fubá com pedaços de goiabada. E ela fazia numa forma redonda, com um buraquinho no meio, que em muitos lugares é a forma de pudim. Então ela gritava, Daniel Antônio, o bolo está pronto. E eu
gostava de comer quentinho, porque saía goiabada assim derretendo, sabe? Um dia minha mãe me chamou: Daniel Antônio, fiz o bolo que você gosta. Inclusive minha mãe está assistindo. Mãe, quando eu for aí faz o bolo, tá bom? Ela fez o bolo, só que a forma era quadrada. E eu falei: mãe, não é esse bolo. Minha mãe falou: é o bolo, são os mesmos ingredientes, mas eu não encontrei outra forma, então fiz nessa quadrada. E eu era pequenininho, eu não quis comer. Eu falei: não é esse bolo. Os ingredientes eram os mesmos, mas a forma fez com que eu pensasse que fosse outro bolo. A palavra tem esse poder de formatar a nossa vida. O Senhor pode pegar a pessoa que você é e moldar do jeito que Ele quer. O Senhor pode pegar os ingredientes da sua vida, pode pegar a sua personalidade, o seu temperamento e colocar dentro da forma que é a palavra dEle. Se antigamente o ser melancólico te levava ao pecado, agora o ser melancólico formatado pela palavra te leva a ser compositor, cantor, poeta, escrever poesias para o Senhor. Se outrora o ser colérico te levava a brigar demais com as pessoas, agora colocado na forma da palavra do Senhor, você pode ser determinado, ter foco, ousadia, liderança. Então permita que o Senhor se utilize daquilo que você é e dê um novo formato através da sua palavra. Então o terceiro ponto para nós fugirmos da maldição é foco e determinação. Nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos continuar. Tomando consciência do mal que está à nossa volta. O demônio está à nossa volta procurando a quem devorar, diz a palavra. Tomar consciência da maldição que tem sido lançada sobre as nossas vidas. Se reconciliar através dos sacramentos, da oração, do resgate da intimidade, do ressignificar a vida. Tudo isso só vai ter sentido se o meu coração se colocar à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou te seguir, eu quero continuar, eu não vou desistir. É por isso que eu quero rezar agora por você. Nesse último ponto, eu rezei primeiro para que o Senhor purificasse os seus lábios. Segundo, para que o Senhor iluminasse o seu coração para você tomar consciência do perigo da maldição. A terceira oração foi para que exista no seu coração uma restauração na intimidade, na oração. E por fim, agora quero rezar pedindo ao Senhor que te dê a graça do foco, da força, da determinação. Ó Deus de amor e de bondade, pelos méritos da paixão do teu Filho Jesus Cristo, que suportou o peso dos nossos pecados e nos resgatou com teu sangue vertido na cruz. Ele que transformou a cruz, símbolo de maldição, em símbolo de bênção. Quebre agora toda maldição dos corações. Toque nesse momento aqueles que estão desesperados, com pensamentos de morte, com baixa autoestima, carregados de frases como: na minha vida nada vai dar certo. Que o Senhor te conceda agora foco, força, determinação, contando com o auxílio do Espírito Santo, de São Miguel Arcanjo, da Santíssima Virgem. Que a sua vida seja amparada pela proteção que vem do Senhor. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E quero encerrar essa pregação dizendo que seus lábios foram criados não para a maldição, não para a murmuração, não para a reclamação, mas seus lábios foram criados para o louvor. Que esta pregação possa ecoar no seu coração. Um dia talvez você vai até se esquecer que eu me chamo Padre Daniel Antônio. Um dia talvez você vai se esquecer do conteúdo completo dessa pregação. Mas em nome de Jesus, que você nunca se esqueça que seus lábios foram criados para o louvor. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Que ao entoarmos os louvores do Senhor, toda maldição se prostre agora diante dele. Que a Virgem Maria
interceda por nós. Que São Miguel Arcanjo nos ajude no combate. Que o nosso anjo da guarda nos defenda. Assim seja. Amém. Amém. E assim nós acreditamos que